a coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. Então, o que isso quer dizer? Não existe essa coisa que eu vou aqui hoje, né? Como você vai deixar de ter medo, como eliminar o seu medo, como remover o seu medo. Isso não existe, porque sem medo você não vai se tornar um bom cirurgião. O medo ele é importante para você se tornar cuidadoso. A coragem é justamente você, apesar desse medo, você conseguir executar os procedimentos e executar de forma tranquila. Entendeu? Você ter a capacidade de garantir a serenidade apesar desse problema. Vocês conhecem Coragem? Esse aqui é o Coragem. Eu acho uma sacanagem que fizeram com Coragem, botar o nome do negócio de Coragem, o cão covarde. Ele resolve todos os BOs lá dos velhinhos. Eu não sei se vocês já assistiram esse desenho, mas é um cachorrinho, coitado, que tudo acontece com ele. O demônio tenta tentar ele, os fantasmas, enfim. Todo mundo tenta matar os donos dele e ele sempre resolve o BO. Ele é super corajoso, ao meu ver, porque ele consegue resolver tudo. Mas vamos tomar aqui como coragem. Isso aqui seria a nossa coragem. O que embasa a nossa coragem, né? A coragem odontológica, digamos assim. Conhecimento. Como eu falei, ele é a base de tudo. Ele é fundamental. Sem o conhecimento, você vai ter muita insegurança. Essa insegurança vai se sobrepor ao seu raciocínio e com isso você vai ter dificuldade. Com isso você vai ter complicações. Você não vai pensar direito, porque você não vai ter um caminho, você não tem um GPS, digamos assim, de como você vai ter que resolver aquelas etapas, aqueles problemas. Técnica. A técnica, gente, o desenvolvimento da técnica não é necessariamente você desenvolver a técnica no paciente. O ideal é que você venha para a cirurgia já com uma certa técnica. E essa técnica aqui, você não precisa de paciente não, meu. Sabe o que você tem que fazer? Senta na tua cama, estende um lençol cirúrgico, coloca todos os seus instrumentais em cima da cama e fica lá, treinando pega, estudando para que fórceps serve aquele fórceps, para que serve aquele fórceps, que tipo de dente, alavanca, né? Treinando a posicionamento das alavancas. Eu vou contar para vocês a história da minha primeira cirurgia. Justamente o que fez a diferença foi esse treino da técnica, de segurar o instrumental, de saber qual instrumental é para qual dente, porque são diferentes, não é qualquer fórceps que você pode usar em qualquer dente. A habilidade, gente, ela vai ser adquirida a partir do momento que você começar a empregar o seu conhecimento, fazendo as técnicas e essas técnicas sendo assertivas. Isso se chama habilidade. Técnicas sendo executadas de forma assertiva. O que quer dizer? Que não adianta nada você saber posicionar bem o fórceps, mas na hora que você vai usar ele escorrega. E pode acontecer, dependendo de como está o dente, dependendo de como está a estrutura, se a estrutura está enfraquecida ou não, entendeu? Então é importante você entender que a habilidade é uma coisa que você vai tendo aos poucos, mas que você precisa, que a base você controla. Você controla o conhecimento, você controla a técnica, a habilidade nem sempre. Agora, esses dois aqui você controla. Por isso é importante você ter foco naquilo que você pode controlar. E aí, a partir do momento que a sua habilidade vai se tornando repetitiva, e aquela habilidade você vai conseguindo vários sucessos, várias cirurgias tranquilas, várias cirurgias de sucesso, você forma um protocolo, uma forma de fazer aquela coisa que sempre dá certo. Isso acontece com todos os dentistas. Ninguém fala, né? Mas é assim que funciona. Aí a sua coragem cresce, tá certo? Aí a sua coragem fica grande. Por quê? Porque você tem um bom embasamento, você tem o desenvolvimento da técnica, e aí a habilidade e protocolo é questão de tempo. Pode ter certeza. E aí, gente, né? A gente falou aqui de habilidade técnica. Habilidade é um exercício de conhecer seus instrumentais e saber exatamente como usá-los. Técnica é aplicar movimentos precisos nesses instrumentais e com isso gerar os resultados esperados. Então, agora chegou a hora de eu falar da minha história, né? Da minha história da minha primeira cirurgia. Por quê? Quando eu fui fazer minha primeira cirurgia, era um molar e eu tava com muita dificuldade de tirar o dente. Tava com muita dificuldade, eu já tinha tentado de várias formas, tava machucando a paciente. E aí eu chamei o professor para ele me ajudar. O professor não encostou na paciente. Ele não falou, levanta daí, deixa eu fazer a cirurgia, não. Ele ficou atrás de mim, me dando as instruções, meio que brigando,
entendeu? Meio que dando bronca para eu poder fazer. Com muito custo, gente, porque, imagina o professor atrás de você, falando que você tem que fazer, e aí você não acerta direito o que ele quer, aí ele grita. Entendeu? Fala mais alto. Ele não gritou, ele falou mais alto. Mas foi bem difícil. E a paciente lá, né, coitada? Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, mas eu não desisti. Eu fui até que eu consegui tirar o dente. Lacerei tecido, machuquei a paciente. Foi triste, eu fiquei chateada naquela cirurgia. Aí passou tudo, passei a receita pra paciente e tudo mais. Aí eu fui falar com o professor, né? Poxa, professor, eu fiquei chateado o que aconteceu lá, né? Eu fiquei chateada, eu não sei o que tá faltando, porque eu tive muita dificuldade, mas eu gosto muito da matéria, eu gosto muito de cirurgia. Aí ele falou assim pra mim, você já viu um samurai ir pra guerra sem nunca ter empunhado a espada? Na hora eu falei assim, samurai? Empunhar a espada? Ele falou assim, olha, Bianca, os samurais, eles empunham a espada, ele treina a espada, o movimento das espadas quase que uma vida toda para poder lutar algumas guerras, porque ele sabe que a guerra ele não vai poder aprender naquela hora como que usa a espada. Então você tem que fazer o quê? E na sua casa você tem que treinar a empunhadura dos instrumentais, você tem que decorar, saber de cor e salteado para que serve cada fórceps, para que serve cada alavanca, como que você vai usar, quais são os movimentos que você deve usar nas alavancas. Porque o paciente é a guerra que você não pode perder. Aquilo me tocou. Foi difícil. Aquela hora eu realmente falei, não, então isso que tá faltando? Então bora, vamos pra luta. Cheguei em casa, eu já tinha esterilizado meus materiais, né, da caixa, abri a caixa, abri tudo em cima da cama e fiquei lá. Fórceps 18, 17, 18R, 18L. E fiquei lá treinando os fórceps, a empunhadura, conforme estava no livro. Tá? Inclusive, para facilitar para vocês, eu fiz um e-book falando justamente sobre isso. Para que serve cada fórceps? Para que serve? Como que é a empunhadura do fórceps? Como que você tem que fazer com a mão de apoio? Porque tão importante quanto a mão que luxa é a mão que apoia. Porque se você não apoia direito, na hora que você está fazendo a luxação do dente, você acaba fazendo com que o movimento que você está fazendo seja dissipado na articulação. E aí, o seu movimento não é efetivo. Então, eu estudei, né, treinei empunhadura. Eu vou fornecer o nosso e-book, tá lá no Telegram. Eu vou colocar de novo, mais fácil, para que vocês possam acessar. O que vocês têm que fazer quando você chegar em casa? Vocês têm que sentar na cama de vocês, botar o instrumental em cima da cama, pegar o celular, olhar o celular e fazer na mão. É isso que tem que fazer. Ah, Bianca, com isso eu vou me tornar um cirurgião melhor? Com certeza vai. Você vai pegar de olho fechado qual fórceps você quer, porque você sabe qual dente que ele vai empunhar, ele vai segurar melhor. Você vai saber que um fórceps superior para molar, não dá para usar, inferior de molar, não dá para usar no superior, porque ele escorrega. Porque a anatomia do dente é diferente e a apreensão do fórceps é diferente. Você vai saber que o do lado esquerdo não dá para usar no do lado direito. Que R é right e L é left. E que cada um tem o seu lado para que você não escorregue na hora que estiver fazendo a empunhadura dos dentes. Você vai saber tudo isso, porque está lá no e-book. É só ler e aplicar. Tem nada de difícil, não tem nada de complexo. E isso vai fazer com que você tenha o quê? Uma memória manual, uma memória de como você tem que empunhar o seu instrumental. E sabe o que aconteceu comigo na outra cirurgia? Porque teve outra, né? Umas 2 semanas depois, eu fiz a minha cirurgia, uma outra cirurgia. Foi difícil, mas eu não precisei chamar o professor. Eu só chamei ele para ver a sutura. Tanto que ficou me zoando depois o resto da minha faculdade. Ele falou assim, eu chamei ele, e aí, o que foi, Bianca, dessa vez? Aí eu falei assim, não, professor, eu só queria que você visse a sutura, se está correta. Pronto. Virei zoeira da faculdade, né? Toda vez que eu chamava ele para alguma coisa, e aí, Bianca, ficou boa a sutura? Eu chamava ele para assinar uma ficha, e aí, Bianca, ficou boa a sutura? Porque ele é muito sacana, né? Mas assim, ele é um cara que me ensinou que eu precisava aprender. E eu tô passando para vocês aqui de graça. Por quê?
Porque eu acredito sim que conhecimento passado é conhecimento mais do que adquirido. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Eu vou deixar para vocês depois lá no nosso canal do Telegram o e-book. O e-book está muito completo, ele tem todos os fórceps, todas as empunhaduras. Além disso, ele tem algumas coisas de anatomia e também tem o protocolo para você atender pacientes com problemas de saúde, paciente hipertenso, paciente diabético, tem um monte de coisa lá. Tem muita coisa boa lá no nosso e-book.